Boa tarde para você. Olha só, hoje completa uma semana que a maternidade suspendeu as novas internações na UTI neonatal e o atendimento a grávidas de alto risco. O motivo é o vírus sincicial, que já foi diagnosticado em 43 recém-nascidos desde abril. 12 foram infectados na própria maternidade. Transparência, site da Câmara disponibiliza a votação das contas do município. Balanços. Nesta edição, confira como foram os 6 primeiros meses de trabalho da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e a de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Conheça as indicações no bairro Nova América, na região do aeroporto de Viracopos. No quadro de educação, a moda do spinner. Esse brinquedinho aí tem atraído a atenção da molecada. Mas será que funciona? Faz bem para alguma coisa? E logo mais, o Pulo do Gato entra em quadra em busca de uma vaga na próxima fase da Liga Paulista de Futsal. Legislativo Cidade e Esporte. Esta é a segunda edição do Jornal Câmara Notícia desta quarta-feira, 5 de julho. Cinco horas e 4 minutos, agora faz 20 graus em Campinas. E já faz uma semana que a maternidade interrompeu tanto o atendimento para grávidas de alto risco quanto novas internações na UTI neonatal. O problema é um vírus respiratório grave que já foi diagnosticado em 43 crianças. O Michel Amorim traz as informações aqui pra gente. O Hospital Maternidade de Campinas reuniu os jornalistas para falar sobre o vírus sincicial que bloqueou as unidades de tratamento intensivo neonatal. O hospital ainda está com o recebimento de grávidas de alto risco suspenso. O bloqueio começou no dia 28 de junho desse ano, quando o vírus passou a circular na unidade. Em bebês, principalmente bebês até 6 meses de idade e os bebês prematuros, ele pode desenvolver doenças respiratórias graves. A mais comum é a bronquiolite, E aí os bebês prematuros são o de maior risco. Segundo a infectologista do hospital, o vírus chegou em abril na unidade, através de crianças que foram transferidas para lá. Uma intervenção foi necessária para conter a doença. Por isso, a decisão de bloquear novas internações. 2 motivos: falta de vagas e risco de contaminação de bebês que tivessem vindo, aí acabado de nascer. O Hospital Maternidade de Campinas já registrou 12 casos de bebês contaminados com o vírus sincicial, que afeta o pulmão do recém-nascido. De acordo com o hospital, esse vírus é inofensivo para crianças maiores de 2 anos e adultos. Já as crianças que estão internadas aqui no hospital estão sendo acompanhadas de perto para que esse vírus não se espalhe. A infectologista tranquiliza as gestantes de baixo risco e que o atendimento para elas está normal. Elas têm uma chance menor de evoluírem com bebês que precisem de cuidado intensivo. Então, por conta disso, por conta da falta de opção dessas gestantes de baixo risco, foi optado por abrir para essa situação. E, aliás, este é o tema da nossa entrevista aqui sexta-feira no Jornal Câmara Notícia, o vírus sincicial. Se você tem alguma dúvida, envie para a gente no Redação TV, sem o cedilho e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Agora vamos falar sobre a Câmara. O portal aqui do Legislativo agora conta com uma área específica para quem quer acompanhar as votações dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas da Prefeitura. Agora o cidadão tem mais uma ferramenta para acompanhar o trabalho da Câmara Municipal de Campinas. No portal legislativo, podem ser acessados, dentro do item Transparência, que fica em destaque já na capa do site oficial, os pareceres das contas municipais que foram votados pelos vereadores ou, em alguns casos, saber qual o prazo máximo para que a votação aconteça. A intenção da Câmara é dar toda a transparência em todos os processos, inclusive nas contas dos ex-prefeitos. Então, a partir do momento que nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas, nós estamos encaminhando essas contas para o portal Transparência, exatamente para que a população tenha acesso, conheça qual foi o parecer do Tribunal de Contas e, logicamente, também acompanhe todo o andamento dos processos aqui internamente.
Após o parecer do Tribunal de Contas, os processos são enviados à Câmara Municipal para que os vereadores votem concordando ou não com a decisão do colegiado. Em Campinas, desde 2015, uma mudança no regimento interno da Câmara reduziu o prazo para a votação em até 1 ano. Assim, as contas não ficam paradas no Legislativo. O que o presidente afirma que também garante a ampla defesa dos gestores que tiveram as contas rejeitadas. Nós fizemos uma alteração no regimento interno exatamente para garantir o amplo direito de defesa dos ex-prefeitos, dar toda a transparência à população para que nós possamos votar com consciência, cada vereador opinar e declinar o seu voto, apoiando ou não o parecer do Tribunal de Contas. Assim que os processos são protocolados na Câmara, já ficam disponíveis na área da transparência. A partir do momento que nós recebermos esses processos já serão disponibilizados a toda a população. Portanto, a partir do protocolo do Tribunal de Contas, nós já vamos dar conhecimento à população. O item Transparência das Contas Municipais traz também informações de quando os pareceres foram entregues, como é o caso de 2011, ano em que Campinas teve 3 prefeitos. Após questionamentos, a prestação de contas foi recebida em 13 de dezembro de 2016. Portanto, a Casa tem até o dia 13 de dezembro de 2017 para votar este parecer. Ainda há na Câmara as contas de 2012, com prazo para o próximo dia 5 de setembro, 2013 e 2014, que foram protocoladas em junho deste ano. Todas são analisadas pela Comissão de Constituição e Legalidade e Finanças e Orçamento. Todas devem ser votadas no segundo semestre. A nossa intenção, Mirna, é ainda fazer essas votações ainda esse ano, no segundo semestre. A partir do momento que as comissões derem o parecer, nós queremos fazer uma única sessão para votar todos os pareceres de 2011, 2012, 2013 e 2014. Vamos reforçar então, o site oficial é campinas.sp.leg.br, o endereço está aí na sua tela. Balanço das comissões, vamos ver a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos. O presidente, o vereador Carlão do PT, disse que está preocupado com os reflexos da crise política e econômica nessa área aí dos direitos humanos. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Campinas é composta pelos vereadores Marcos Bernardelli, Tenente Santini, Zé Carlos e Carmo Luiz, além do presidente, Carlão do PT. Nas reuniões, ficou clara a preocupação com as reintegrações de posse de áreas ocupadas em Campinas. A parte mais importante foi o acompanhamento que a comissão fez no momento da reintegração, antes da reintegração, discutindo com a polícia para que não houvesse conflito e, ao mesmo tempo, buscando junto à Secretaria de Habitação alternativas para que essas famílias possam muito rapidamente ser atendidas pelos programas habitacionais. Há uma defasagem enorme de moradia em Campinas e foi esse o principal papel que nós cumprimos, ou seja, antecipar os fatos para evitar o conflito violento que tem ocorrido em todo o Brasil quando há uma reintegração de posse. Outra questão destacada pelo presidente é a da entrada dos menores aprendizes no mercado de trabalho na cidade. E uma segunda frente de trabalho que a gente está se dedicando e pretendemos no segundo semestre continuar é sobre a questão do menor aprendiz. O mercado, as empresas não cumprem a legislação, ou melhor, não há um controle do município em relação ao cumprimento dessa lei. Então nós fizemos atividade, uma reunião bastante importante, trazendo essa problemática do menor aprendiz no mercado de trabalho, para que a gente possa fazer um acompanhamento com maior rigidez por parte da Câmara Municipal e do município. Carlão do PT prevê bastante trabalho para a comissão no segundo semestre. Nós estamos muito preocupados, porque há ausências de políticas públicas em áreas sociais, há corte de recursos nos orçamentos, isso nos preocupa muito. Então nós vamos tentar nos antecipar para fazer com que no segundo semestre essas áreas sociais elas não sejam colocadas tão em segundo plano como foram nesse primeiro semestre. Ou seja, na área de imigração, na área das pessoas
em situação de rua, na área da questão da criança e do adolescente e particularmente dos idosos, que nós precisamos dar uma atenção especial para evitar com que esse setor sofra com a crise política, social e econômica que vive a cidade. E durante o primeiro semestre, a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor realizou 3 reuniões, além de uma discussão pública. Vamos acompanhar. O presidente da comissão, o vereador Fernando Mendes, fez um balanço destas reuniões e diz que o saldo final é positivo. Na primeira nós trouxemos aqui na casa a vigilância sanitária, que teve aquele evento relacionado à carne fraca. Depois nós trouxemos uma grande discussão com o pessoal do PROCON, por conta das reclamações relacionadas às empresas que vendem informações, que vendem as empresas de telefonia, as empresas de televisão, enfim. Pessoas que vendem megas e entregam bytes, coisa desse tipo. Depois nós tivemos uma outra grande discussão na casa relacionada à questão da optometria, esse grande desencontro, desconforto que há entre optometristas e oftalmologistas. Esta reunião do optometrista, que até gerou um debate público, levantou ideias para a comissão. Tanto que no segundo semestre, as primeiras reuniões vão ser com o foco na área da saúde. Já tive uma reunião com o secretário de saúde pedindo uma orientação e ele já me deu algumas dicas, algumas orientações para que já no mês de agosto nós venhamos começar fazendo um primeiro encontro falando da saúde, falando das situações que estão relacionadas a essas pessoas que precisam de atendimento, que precisam fazer algum tipo de receber serviços e não estão conseguindo no saúde pública. Então eu acredito que vai ser muito bom. A comissão ainda é composta pelos vereadores Edson Ribeiro, Gustavo Peta, J. Silva e Paulo Haddad. Estes balanços que a gente apresenta aqui das comissões também estão no site campinas.sp.leg.br. E você vai ver a seguir, você já deve ter visto a galera brincando com isso aí, o spinner. No quadro de educação, será que ele traz mesmo benefícios? A gente volta em instantes. São 5h16 agora. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. As indicações de um vereador aqui da Câmara trouxeram resultados em 3 bairros próximo ao aeroporto de Viracopos. Dá uma olhada no Câmara das Ruas de hoje. Iluminação pública, cascalho nas ruas de terra, limpeza e reparos na entrada dos bairros. Com essas reivindicações em mãos, o vereador Felipe Marquesi protocolou na Câmara de Campinas 3 indicações. Eu nasci e cresci aqui nessa região, então nós conhecemos toda a população, então esse é o nosso compromisso, né, de trabalhar por essa comunidade e por corresponder, né, o apoio que eles nos deram, né. Então agora esse é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, atuar nessa região e trazer melhorias aqui para o nosso bairro.
O vereador conta que as solicitações estão sendo atendidas. Toda a entrada do bairro, há 2 semanas atrás, foram colocadas iluminação na parte da academia ao ar livre, da passarela até a entrada do bairro, no ponto de ônibus. Então toda aquela frente do bairro agora está iluminada. Ali está ocorrendo vários assaltos. Então nós estamos preocupados, né? Estamos juntamente com o poder público pedindo à prefeitura para a colocação dessa iluminação. Além da limpeza do mato. Foi feito já a limpeza da entrada do bairro, né? Nós estamos pedindo para aquela entrada manter limpa, também o bosque do Jardim Irmão Sigrist, e também nós ainda estamos agendando aqui para o Residencial da Paz um mutirão de limpeza, para que os moradores possam sentir aí mais à vontade. Tem várias áreas verdes aqui, né? Áreas bonitas, né? Que se forem limpas até para utilizar para as crianças brincarem, né? As indicações apresentadas pelo vereador pedem melhorias para 3 bairros da região: Jardim Sigrist, Jardim Nova América e Residencial da Paz, onde vivem, de acordo com o posto de saúde Francisco Alves dos Santos, 9.000 pessoas. Como passa água por cima da rua, então vai fazendo buraco, o pessoal não cuida muito, então aí fica feia, né, a situação. Cansei de ficar atolado aqui com o carro, furava o pneu rapidão aí, uma batedeira, quebrava o amortecedor, escapava o para-choque do carro. E além disso, estava muito esburacada as ruas, né? Os carros passam com dificuldade, né? Tem lugares no bairro, que é a parte da subida da rua Chimabucuro, é uma rua bem complicada. Então, com esse material, com certeza, ajuda os carros, né, a transitarem melhor e também evita um pouco de poeira, né? Ele abafa um pouco o pó, a poeira, então é um material bem interessante. Seu Edilton lembra que antes das melhorias, a ambulância não entrava no bairro. É meio difícil, a pessoa levava outra nas costas, até no asfalto aqui, no asfalto que a ambulância pegava e levava. Era tudo barro, era tudo um brejão, não tinha rua direito. Hoje já tem as ruas, já tá bom, cada vez melhorando mais. Agora tá bom, tá aprovado. Mais reportagens do Câmara nas Ruas você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a hora do quadro semanal de educação, e o tema de hoje é aquele brinquedinho que a gente mostrou agora há pouco, antes do intervalo, o spinner. Será que ele traz benefícios mesmo? Esse brinquedinho aí ele chama spinner e já faz um tempo que ele é febre entre as crianças que levam para todo lado e às vezes elas têm mais de um. 6. É que nem uma coleção, porque eu compro um monte. O spinner surgiu na década de 90 e ele chegou a ser conhecido como novo peão, só que a febre veio somente 2 décadas depois. Uma das principais preocupações de pais e educadores é em relação à segurança do brinquedo. Nós já vimos casos de crianças que aprenderam a desmontar, tirar alguma peça, mas é claro que o ideal é que seja comprado um brinquedo que tenha todas as certificações, siga todas as normas, que seja um brinquedo realmente adequado. Tudo pode oferecer risco, por exemplo, é um brinquedo um pouco pesado, dependendo do modelo, mas tudo vai da forma de uso. Pode oferecer algum risco, por exemplo, de atrapalhar na concentração ou se utilizado indevidamente, mas pelo mau uso, não diretamente por como é o objeto. Mas o spinner também tem vantagens. Apesar de haver discordância entre especialistas, muito se fala sobre ele melhorar a concentração. O spinner pode ter tanto uma função terapêutica quanto compensadora. Ele foi desenvolvido enquanto um brinquedo projetado para a paz mundial. Segundo o que eu estudei da história desse artefato, ele foi criado porque o movimento de girar acalma, é terapêutico. Então, por isso, ele é utilizado, sim, tanto para algumas crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração, quanto algumas crianças com deficiência, tanto como instrumento compensador, quanto como um instrumento que pode realmente acalmar. O autista tem, na grande maioria dos casos, a estereotipia de girar. Então, o giro do spinner, que eu tenho aqui na minha mão, pode gerar um processo de tranquilização do raciocínio, do cérebro, mas é uma possibilidade. Só que também tem a hora certa para brincar com ele na escola. Eu não uso ele na aula, só uso no dia do brinquedo mesmo. E o Felipe está certo. Ele pode tanto ser utilizado
para um lado correto quanto para um lado incorreto. Tudo vai da abordagem da escola e, claro, do retorno que a criança nos dá também, a criança ou o adolescente. Se realmente o adulto verifica, o educador verifica que promove um processo de acalmar a criança, de promover a concentração ou, como disse um psiquiatra, como sendo um instrumento compensador, ele pode auxiliar, sim, tanto no processo escolar quanto no desenvolvimento social. Porque como virou uma febre nacional, mundial inclusive, isso fez com que algumas crianças interagissem mais, incluindo crianças com deficiência. Quinta-feira continua com as mesmas médias da semana. Vamos ver o que o CEPAGRE aponta aqui pra gente? A mínima é de 9 graus logo cedo, antes do amanhecer, e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar continua em baixa, em estado de atenção, uma média aí de 35%. E olha só, logo mais às 7h45 da noite, o Pulo do Gato tenta uma vaga na próxima fase da Liga Paulista de Futsal contra o Bauru. Os campineiros enfrentam hoje a equipe de Bauru às 7h45 da noite no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo, para garantir um lugar nas quartas de final da Liga Paulista de Futsal. Se vencerem, os campineiros já estão na próxima fase e, dependendo dos resultados, podem ficar com a terceira colocação. Taubaté e Corinthians já estão classificados e lutam pela primeira colocação. O Pulo do Gato, Dracena e a equipe de Araraquara brigam por 2 vagas. E está chegando a hora! O Roger Ferreira vai ficar pequeno para a decisão de logo mais. Como diria o outro, haja coração. Tá aí, vamos lá prestigiar que a entrada é no chapéu, ou seja, sem custo nenhum. Amanhã, na primeira edição, a gente traz o resultado dessa partida para vocês ao 12h30. Uma ótima noite e até quinta-feira.